Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma série de exposições bíblicas. Nesta ocasião vamos estar estudando os salmos messiânicos. Vamos estudar então os salmos messiânicos. É sempre um prazer fazer essas lives. As pessoas assistem ao vivo e depois comentam. É muito importante isso nesse período de distanciamento social, reunir-se através desses aplicativos é importante para não perdermos o contato completamente. Pois bem, nosso objetivo hoje é iniciar uma série de exposições nos salmos messiânicos. E para isto, nós vamos inicialmente tratar o saltério como um todo e expor especificamente o primeiro salmo messiânico, capítulo 2. Pois bem, salmos em hebraico, nilihin, significa louvores. A importância dos salmos, como dizia C.S. Lewis, os salmos são poemas, e poemas cuja intenção era serem cantados e não tratados doutrinários, nem mesmo sermões. Em relação à formação do saltério, os salmos foram escritos nos períodos exílico ou pós-exílico, ou Segundo Templo. O saltério do Antigo Testamento é uma coleção de poemas que são típicos de certa forma literária que os hebreus, em comum com outras culturas, usavam desde pelo menos o Êxodo até o fim mesmo do período pós-exílico ou do Segundo Templo. Como diz Palmer Robertson, os salmos não são diversos, são unos. A unidade do saltério é bastante peculiar. Autoria: nada menos que 73 salmos são atribuídos a Davi, outros a Asaf, Coré, Salomão, Moisés, Emã e Etã. Esses salmos foram organizados no período do Pacto Davídico. A organização: cada seção é facilmente reconhecida porque uma doxologia encerra cada livro. Como é sabido, os 150 salmos estão distribuídos em 5 divisões. Livro 1, Salmos 1 a 41, trata sobre crises
do rei e suas respectivas vitórias. Livro 2, Salmo 42 a 72. Livro 3, Salmo 73 a 89. Livro 4, Salmo 90 a 106. Livro 5, Salmo 107 a 150. Alguns imaginavam que os 5 livros que compõem os Salmos estava de alguma forma relacionado aos 5 livros do Pentateuco. É claro que existe crítica nesse sentido, mas o Saltério tem a intenção de mostrar a lei de Deus e o seu Messias. Então, existe uma certa unidade de pensamento que permeia o Saltério. O Salmo 1, por exemplo, trata sobre a lei de Deus. O Salmo 2, o Messias. O Salmo 18 trata sobre o Messias. O Salmo 19 trata sobre o Salmo 18 trata sobre a lei de Deus, sobre o Messias, o 18. O 19 trata sobre a lei de Deus. O 118 trata sobre o Messias. E o 119 sobre a lei de Deus. Então, nesse sentido, esses salmos, ele compõem a unidade do Saltério em torno desses 2 assuntos. Salmo 1, lei de Deus. Salmo 2, o Messias. Salmo 18, o Messias. Salmo 19, a lei de Deus. Salmo 118, o Messias. Salmo 119, a lei de Deus. Esses são os pensamentos que permeiam e declaram a unidade do Saltério. Os títulos do Saltério. Muitas pessoas na história da igreja se achegaram aos salmos e intitularam de várias maneiras. Existem vários títulos que compõem o Saltério. O Tesouro de Davi, como chamava Charles Spurgeon. O Livro de Cânticos do Servo Sofredor, como dizia Calvino, entre tantos outros. A poesia do Saltério. Os poetas hebreus antigos é completamente diferente dos poetas ocidentais modernos. Os salmos não possuem rimas ou métricas no sentido da poesia atual. O Saltério é composto de paralelismos. Existem vários paralelismos na poesia hebraica no que pertine aos salmos. Paralelismo sinônimo, quando a primeira frase e a segunda, usando palavras diferentes, dizem a mesma coisa. Paralelismo antitético ou contrastado, quando a primeira frase é diferente da segunda e vice-versa. Paralelismo sintético ou construído é quando a poesia sintetiza numa única frase todo o conteúdo do salmo. E o paralelismo climático ou ascendente é quando o salmo começa das alturas e termina na profundidade, ou vice-versa, começa na profundidade e termina nas alturas, e assim por diante. A pergunta: os salmos eram originalmente divididos em estrofes? Não pode ser respondida com completa certeza. Alguns afirmam que sim, outros dizem que não. Que a ideia do saltério dividido em estrofes, através daquela partícula selah, em hebraico, que é uma pausa, indica ali o momento de ruptura de uma ideia para outra, é bem tardia, segundo alguns pensam. Pois bem, a interpretação dos salmos.
Os salmos é poesia e, como tal, precisa ser interpretada. A poesia do Antigo Testamento tem todas as regras para termos ali como interpretá-las. É claro que a base número 1 é que os salmos interpretam os salmos, ou os salmos são interpretados pelos autores do Novo Testamento. Os salmos, por sua vez, é o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo pelos apóstolos, inclusive por Jesus, que cantava os salmos. Salmos foram achados na sua boca antes de sua morte, e é o livro de orações da igreja primitiva. E em toda a história da igreja, os salmos foram tidos como sendo cânticos espirituais para o culto público ou individual dos servos de Deus. E para interpretar os salmos, nós precisamos perceber a perspectiva da revelação progressiva, porque os salmos eles foram compostos 1000 anos antes de Cristo, e isso nos dá a impossibilidade de conhecer os salmistas, perguntar o que eles queriam dizer, em qual cultura eles estavam, se foi antes do exílio ou pós-exílio, no período do Segundo Templo. Os salmos eles estão agrupados em salmos individuais, salmos coletivos ou comunitários, salmos intercessórios, quando se ora em favor de, salmos imprecatórios, quando, devido à moral que o salmista tem diante de Deus e da consciência de justiça ética, ora para que Deus castigue os seus inimigos. Então, nesse sentido, a oração imprecatória é para que Deus castigue os seus inimigos e não os salmistas castigar os seus. Os salmos imprecatórios, evidentemente, foram bebidos por Cristo na cruz. Nós somos os inimigos do povo de Deus antes que Cristo morresse por nós. Então, nesse sentido, os salmos também aparecem como sendo culticos, salmos de romagens, que é um apanhado de salmos que trata sobre as experiências do povo de Deus a caminho do templo, essas experiências religiosas de Israel a caminho do templo, é composto ali salmos, conhecido como de degraus, mas na verdade é de romagens. Pois bem, a religião do saltério. O saltério reflete tanto a experiência religiosa dos indivíduos em particular, como de Israel no sentido coletivo. Ali está composto todo o relacionamento espiritual do povo de Deus no Antigo Pacto, inclusive no Pacto Davídico. A teologia do saltério. Os salmos messiânicos, que faz parte da nossa série de exposições aqui, nós vamos então pensar em duas partes. Na primeira parte, os salmos messiânicos, o quadro do Messias que emerge do saltério é duplo. Primeiro, o Messias deverá ser o rebento da casa de Davi, ou seja, vem da dinastia de Davi. Ele deve ser o rei da era messiânica. O saltério prepara as mentes dos homens para receberem um Messias sofredor. Messias, que quer dizer ungido de Deus, ou seja, o Cristo. Essa consciência está em lampejos ou sementes no livro dos Salmos. E os autores do Novo Testamento citam os Salmos como se referindo ao próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus. Algumas autorias dos Salmos nós não conhecemos lendo os Salmos, conhecemos lendo o Novo Testamento. Por exemplo,
O Salmo 2 é de categoria anônima, mas o Novo Testamento afirma que foi Davi que escreveu. E assim por diante. Os Salmos vai citar diretamente o Messias, rei e sofredor. O cristão e o saltério. O cristão e o saltério. O saltério ocupava importantíssimo lugar na vida e no ensino do cristão. Desde o primeiro século, a igreja sempre se achegou aos salmos e buscando ali espiritualidade sadia, bíblica, para o culto público ou individual. O saltério tem sido tanto o inário como o livro de orações da igreja cristã. É claro que Jesus orava e lia os salmos, procurando ali conforto e apoio espiritual para as adversidades no seu ministério terreno. Os salmos achado na boca de Jesus antes de sua morte, e Jesus testifica em Lucas capítulo 24 que os salmos, como também a lei e os profetas, declaram a respeito de Cristo, ou seja, os salmos se referem a Cristo. Esses salmos são chamados de messiânicos, e eles são chamados assim porque eles são citados diretamente no Novo Testamento se referindo a Cristo. Na história da igreja, o saltério tem sido reputado como a Bíblia em miniatura, como dizia Lutero, ou como a Bíblia dentro da Bíblia. Na mentalidade de Lutero, no século XVI, os salmos é o termômetro da espiritualidade da igreja. É claro que nós não podemos reconstituir a pronúncia original da poesia do saltério em hebraico para cantarmos na igreja hoje, mas os cânticos espirituais do Messias nós deveríamos cantá-los hoje também. O nosso objetivo hoje é tratar o Salmo 2, o triunfo do rei. Inicialmente, nós vamos ler Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com tremor e temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos que nele se refugiam. No que pertine à formação dos salmos, é colocado o Salmo 1 e Salmo 2 como sendo os dois primeiros salmos, porque eles, de alguma forma, resumem todo
o conteúdo do saltério. O Salmo 1, por exemplo, trata da lei de Deus. E o Salmo 2, o Messias. Salmo 18, o Messias. Salmo 19, a lei de Deus. Salmo 118, o Messias. Salmo 119, a lei de Deus. Então, neste caso, o Salmo 1 e 2 é colocado aqui dispostos a resumir todo o conteúdo do saltério. O Salmo 1 trata de forma individual. O Salmo 2 trata de forma coletiva. A pergunta que pula do Salmo 1, quem é o justo? O justo é o Messias, que observa, medita e guarda a lei. Quem é o justo? É o Messias, que cumpre a lei de Deus em nosso favor. Salmo 2, a pergunta que pula é: quem é o rei? Quem é o rei? É o Filho de Deus, o ungido de Deus, o Messias. Então, esses dois salmos quer nos dizer a respeito da lei moral de Deus, ou seja, os 10 mandamentos, e o ungido de Deus, que quer dizer o Cristo. O Salmo 1 começa bem-aventurado o homem. Começa com bem-aventurança. O Salmo 2 termina com bem-aventurança. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Então, bem-aventurado o homem que observa a lei, bem-aventurado aqueles que se refugiam no Messias. Nesse caso, o Salmo 1 começa com bem-aventurança e o Salmo 2 termina com bem-aventurança. Nós vamos, então, dividir o Salmo 2 em algumas partes. A primeira parte, versículos 1 a 3. A segunda parte, versículos 4 a 6. A terceira parte, versículos 7 a 9. A quarta e última parte, versículos 10 a 12. Pois bem, na verdade, o que nós temos aqui, resumindo, na primeira parte, versículos de 1 a 3, a rebelião humana contra Davi, que é o autor, descrito no Novo Testamento, dado que o Salmo 2 está entre os anônimos, mas é atribuído a Davi no Novo Testamento. Revolta contra o rei Davi, contra o próprio Deus e o seu Messias. A rebelião humana, versículos de 1 a 3. A segunda parte, versículos 4 a 6, é a reação divina ou o riso divino diante dessa rebelião humana. A terceira parte é o governo de Deus e do seu Messias, versículos 7 a 9. E a quarta e última parte é a responsabilidade humana, versículos 10 a 12, tratando então, esse é o conteúdo do Salmo 2. Vamos então interpretá-lo e aplicar a nós hoje. A primeira parte, que trata sobre a rebelião humana, é uma descrição do ódio e da rebelião que a humanidade lança contra Deus e contra seu Filho.
Romper os laços é rejeitar totalmente a autoridade do Messias, Jesus Cristo, Filho de Deus. Os versículos de 1 a 3. Por que se enfurecem os gentios? Aqueles que não pertencem à comunidade de Israel. E os povos imaginam coisas vãs, ou seja, as nações, maquinando ou pensando coisas completamente inúteis ou fúteis contra Deus e o seu Messias. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. A descrição aqui é das nações do mundo conspirando ou maquinando contra Deus e o seu Messias, como também em relação aos seus servos. É claro e evidente que nós estamos hoje numa situação semelhante a Davi. Os donos ou poderosos do mundo hoje são contra Deus, Cristo e o seu povo e querem de alguma forma destruir a fé cristã. É claro e evidente que o cristianismo não pega fogo, é indestrutível e a igreja sempre será vitoriosa em Cristo Jesus. Mas é lícito notar que esses poderosos do mundo, ou seja, os banqueiros de Londres, os maçons franceses, os executivos ou capitalistas norte-americanos, as nações poderosas, fascistas do mundo, China, Rússia, os terroristas islâmicos, entre outros, no mundo hoje são enfurecidos ou conspiram contra Deus e o seu Cristo. E isso é muito claro. O mundo é contrário ao nosso Deus e o seu ungido. E na verdade, eles querem romper os laços, eles não aceitam o governo de Deus, eles querem implantar o governo que seja deles no mundo. Eles não querem se submeter a Deus, é contra tudo que se chama Deus e querem de alguma forma destruir a imagem na nossa consciência de Deus, principalmente no Ocidente, com o objetivo de governar tudo contrário ao governo divino. Então, nesse caso aqui, os versículos 1 a 3, é uma descrição do ódio e da rebelião de todas as nações lançadas contra Deus e contra o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Romper os laços, como diz o versículo 3, é rejeitar totalmente a autoridade de Deus e do seu Messias, Jesus Cristo, com o objetivo de rejeitar o seu governo ou poderio. É claro que Cristo não irá reinar, Cristo já reina, esse mundo está sob o seu controle. É disso que nós precisamos nos lembrar. Os versículos 4 a 6, a resposta de Deus perante esta rebelião, ri-se e zomba, ou seja, é a reação divina contra a rebelião dos homens. Ri-se e zomba são as maneiras de expressar que a onipotência divina nada tem a temer ante as maiores forças que os seres humanos possam criar. Inclusive bombas atômicas e foguetes interplanetários. Ira e furor representam a reação da justiça em confronto com a justiça dos homens, ou seja, a justiça de Deus
contra a justiça dos homens. A pureza de Deus contra a impureza dos homens. É coisa temível provocar os castigos que vêm do Senhor Deus e do seu Messias. Então, o ponto aqui é que Deus ri ou zomba. Vocês estão querendo destruir o cristianismo? Vocês estão querendo se rebeliar contra o meu poder ou reino mundial? Então Deus dos altos céus ri, zomba dessas conspirações humanas contra Deus e o seu Messias. A terceira parte, versículos 7 a 9, proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. A declaração de Deus que Cristo é seu Filho unigênito, a palavra gerei, foi compreendida pelos apóstolos nos seguintes sentidos no Novo Testamento. Primeiro, a ressurreição de Cristo, assim nasceu para a eternidade. Atos capítulo 13, versículo 33. Segundo, o fato de Cristo também ter sido o Filho de Deus, desde a eternidade. Hebreus capítulo 1, versículo 5. Terceiro, Cristo como Filho recebe de Deus sua comissão e executa com obediência filial. Hebreus 5, versículo 5. Então, nesse caso aqui, Salmo 2, versículo 7, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Em Mateus capítulo 3, se refere ao batismo de Jesus. Em Atos capítulo 13, se refere à ressurreição de Jesus. Em Hebreus capítulo 1, se refere à filiação eterna de Jesus como Filho unigênito de Deus, não feito, não criado, mas gerado eternamente do Pai. Hebreus capítulo 5 cita Salmo 2, versículo 7, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, como se referindo ao sacerdócio de Cristo. E como se não bastasse, Apocalipse capítulo 19 cita o versículo 9, com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro, se referindo ao julgamento final por ocasião da segunda vinda de Jesus. Então, nesse caso, o Salmo 2, dentro da perspectiva profética, se cumpre em várias etapas em nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias. Então, é chamado o Salmo messiânico, do rei messiânico, a vitória do rei messiânico, o triunfo do rei messiânico, porque se referem diretamente a ele, e o Novo Testamento comprova. Só podemos dizer que se refere a Jesus se o Novo Testamento autoriza o Antigo nesse sentido. Pois bem, a quarta e última parte, versículos 10 a 12. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, e alegrai-vos nele com tremor, beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos que nele se refugiam. Então, nesse caso aqui, a exortação solene, sede prudentes, servi, alegrai-vos, beijai, refugiai. Cristo precisa ser recebido como Salvador, para que possamos servi-lo eternamente como Senhor. E é claro, se não recebermos Cristo como Salvador hoje,
nós teremos então como Senhor irado no dia final. É claro e evidente que esse salmo aqui foi composto para mostrar a coletividade, ou seja, as nações que conspiram ou se enfurecem contra Davi. É claro que o salmo é anônimo, no Novo Testamento é atribuído a Davi. Em segundo lugar, a Deus, que se assenta no trono. E, em último lugar, evidentemente, ao Messias, o ungido, o Cristo de Deus. É claro que hoje nós estamos vivendo dias difíceis ou furiosos. Distanciamento social, praga de gafanhotos, pandemia, os governos completamente confusos, economistas em bancarrota, as nações completamente enfurecidas, sem respostas, a tecnologia, a ciência, a política, a economia completamente fracassada em lidar com essa situação. As nações se enfurecendo cada vez mais contra o cristianismo. Por exemplo, a China, que proíbe cristãos. A Rússia, com a sua máquina de desinformação. E todos os donos ou poderosos do mundo conspirando contra a igreja, tentando implantar o seu governo para controlar tudo, de encontro ao governo do nosso soberano Deus e do seu Cristo. É claro que Deus, desde os céus, olha para essas empreitadas humanas ou rebeliões e ri, zomba. É o riso divino, como deboche. Vocês estão querendo fugir da minha providência, soberania? Vocês ficaram loucos? O governo do mundo é de Deus, não é de Satanás ou dos poderosos. Banqueiros de Londres, maçons franceses, capitalistas norte-americanos, terroristas islâmicos ou nações fascistas. Pelo contrário, o governo do mundo é do nosso Deus. Ele está no controle de tudo e nada lhe escapa. Tudo o que acontece está enquadrado na soberania de Deus e faz parte dos seus decretos. Nós não podemos temer ao homem. Nós temos que temer ao Deus Todo-Poderoso que está rindo e zombando neste momento. Porque na primeira parte aqui, o Salmo 2, versículos de 1 a 9, é como se o Messias estivesse de joelhos sendo ungido como rei do povo de Deus. Nos versículos 10 a 12, é como se o Messias se levantasse e se sentasse no trono. E a imagem agora é dos seus súditos vindo, rastejando, beijar os pés do Messias, fazendo as pazes com esse rei irado que vem, com não apenas com a vara do pastor para guiar, mas com o cetro do rei para julgar. E nesse sentido aqui, o cetro é como se fosse um bastão de ferro com uma bola pontiaguda, e ele vem para esmagar os seus inimigos, que são aqui figurados em vasos de barro. Ele vem para destruir, ele vem para consertar a bagunça que os homens fizeram. Ele vem, então, para mostrar que reina sobre tudo e sobre todos, e que os homens não podem conspirar contra Deus e o seu Messias. É claro e evidente também que este salmo aponta para muitas etapas da vida de Cristo, ou seja, seu nascimento, sua ressurreição, sua filiação eterna,
seu sacerdócio eterno e a sua segunda vinda e juízo final, quando Cristo há de julgar os seus inimigos. E o Salmo 2, talvez Davi não tivesse essa consciência, mas nós vamos partir do pressuposto que ele tivesse, de que esse salmo, numa revelação progressiva, se referia a essas várias etapas da vida do Messias e o seu governo. E a linguagem aqui é que os povos volte-se para Cristo, beije-lhe os pés, para que ele não se irrite, no sentido de deposite a sua confiança em Deus, creia que o Senhor Todo-Poderoso reina e que ele virá a segunda vez para julgar vivos e mortos, segundo o Evangelho. É claro e evidente que aqui a imagem das nações conspirando contra Deus e o seu Messias, e o riso divino zombando ou debochando dessas empreitadas rebeliões humanas, mostrando que o Messias está de joelho na primeira parte, recebendo essa unção para ser o ungido, o Messias. Logo fica de pé, mostrando a vitória do rei messiânico ou o triunfo do rei em relação aos seus inimigos, que agora são chamados para serem prudentes. Percebam, vocês estão contra Deus e contra tudo que se chama Deus. Vocês estão aprovando leis contra Deus, contra o cristianismo. Vocês querem perseguir a religião cristã, ou fisicamente, ou sigilosamente, mas há uma perseguição velada no Ocidente e no Oriente, uma perseguição aberta contra o povo de Deus. Então, esses poderosos ou donos do mundo são chamados aqui a entender que o Senhor é todo-poderoso e que ele virá a segunda vez para julgar. É claro que Deus e o seu Cristo hoje através da figura aqui, da vara do pastor, ele guia o seu rebanho, ele orienta o seu povo. Mas, por outro lado, quando Cristo vier a segunda vez, é com o cetro do rei. Ele vem para despedaçar os seus inimigos como se fossem vasos de barro. Ele vem com poder. Faça as pazes com esse rei que vem hoje. E aceite-o como Senhor, porque, do contrário, ele virá como Senhor irado. E aqui o conselho é: beije o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Falta pouco para Deus trazer ira para esse mundo, consertar a bagunça que os homens fizeram com a sua criação, porque a criação de Deus é boa, com a entrada do pecado se tornou má. Somente na cruz de Cristo pode ser redimida, e pela ocasião da segunda vinda de Jesus, ele irá restaurar o cosmos, a sua criação, que os homens bagunçaram e contaminaram com os seus pecados. Cristo vem para organizar, porque tudo é dele e lhe pertence. Então, o Salmo 1 começa com a bem-aventurança, o Salmo 2 termina com a bem-aventurança. O Salmo 1 trata do indivíduo, o Salmo 2 do coletivo. O Salmo 1, a pergunta é: quem é o justo? É o que guarda, cumpre toda a lei de Deus, que é o Messias. E o Salmo 2, quem é o Messias? Quem é o Rei? É Cristo, o Senhor. Ajoelhe-se, reconheça a sua soberania, aceite-o como Salvador. Brevemente virá irado contra este mundo completamente doentio. Pois bem, somente em Cristo há salvação e esperança para o nosso mundo. Que Deus nos ajude e nos abençoe.
a olhar para o Salmo 2, o primeiro salmo messiânico, e ver aqui a vitória do rei, o triunfo do rei messiânico. É claro que nós temos que ter em mente que esse rei vai sofrer por nós. E isso nós veremos nos Salmos, que vai tratar sobre o sofrimento do Messias. Mas aqui trata sobre o seu reino, seu poder, sua majestade, sua soberania. E é nisso que nós precisamos focar. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos faça entender que o mundo não está fora de controle, está no controle de Deus. Amém.